Olha só, gente, eu queria falar um pouquinho deste livro aqui. Na verdade, não sobre o livro, porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler, mas eu acho que talvez eu fale um pouquinho sobre âmbitos gerais. E o que eu queria falar sobre Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Na verdade, eu queria relacionar isso com o medo, que é uma coisa que ele faz muito nesse livro aqui. Que é o quê? Peraí. Então, aqui o Napoleon Hill, ele simula uma entrevista como se ele estivesse falando com o próprio diabo. E o diabo, ele é um ser que não pode mentir, então ele tem que ser sincero com o autor o tempo todo. E o autor faz perguntas para entender como que ele domina a população e como ele utiliza de estratégias para que as pessoas estejam sempre pelo comando dele, do diabo. E aí se torna um livro bem legal de ler, porque ele é um livro inteiro praticamente de bate-bola. No começo o autor ele conta um pouco da trajetória dele, até, enfim, cair na ideia de escrever sobre isso, dessa maneira, e depois ele, enfim, começa a entrevista. Eu falei que não ia ter spoiler, mas enfim, vamos nessa. Mas o que eu achei mais interessante desse livro aqui foi como ele, o diabo, né, como ele conta, como ele utiliza da artimanha do medo para dominar a população em geral. Ele também utiliza de outras coisas, como vícios e enfim, com alienação, que é uma outra coisa que eu espero falar mais pra frente, senão nesse vídeo. Mas o lance do medo, para mim, foi o principal, assim, que é uma doutrinação de séculos, de milênios, talvez, para nossa população humana, né, os Homo sapiens. E aí é muito interessante os exemplos que ele usa e a maneira que ele coloca para que a gente entenda como o medo paralisa a gente e como o medo é feito para dominar, a gente pode dizer dessa maneira, dominar os pensamentos das pessoas e dominar a massa, que somos, enfim, todos nós somos a massa, né? Se você, enfim, é um dos poderosos do planeta Terra, não acho que você vai estar assistindo esse vídeo aqui. E aí eu vi várias situações assim, e ele diz, por exemplo, que as principais pessoas que são parceiros dele são as famílias, por exemplo, os pais que ensinam os filhos por medo, padres e coisas do tipo, e você pode achar polêmico o que for, mas é um ótimo livro e um livro, enfim, que foi vendido aí para muitas milhões de pessoas no mundo inteiro. E aí o lance do medo é o quê? Que nós somos ensinados pelo medo, desde o medo do incerto, ou medo de consequências, medo de desapontar, medo de fazer uma coisa que você não tem certeza do que vai acontecer, sendo que no final de tudo nós não temos certeza de nada, né? Por exemplo, começa a prestar atenção no jeito que você fala algumas coisas que você quer fazer, algumas coisas novas ou alguns planos futuros, ou trocar às vezes alguma coisa que você já utiliza, que você já conhece, ou que seja uma ferramenta, ou que seja um processo, ou que seja um estilo de vida ali, ou o lugar que você mora, ou enfim, coisas do tipo. E como é o medo que às vezes não te deixa dar o próximo passo. Às vezes é fazer uma mudança, às vezes é pedir uma demissão, às vezes é buscar uma carreira nova, às vezes é começar alguma coisa que às vezes talvez você não tenha certeza se você gosta muito, mas enfim, você fala, você podia fazer isso aqui, será? E geralmente é um medo que vai te travar. Já volto, só tirar o pão de queijo ali do fogo. Agora sim, temos um vídeo. O autor ele dá também sugestões assim de como você não cair nessa alienação do diabo, mas ele também é interpretativo, né? Então é legal a gente ler aquilo e colocar dentro da nossa realidade. Então buscar, por exemplo, identificar momentos da nossa vida. Então se você vai identificar, por exemplo, coisas do passado, tente identificar, às vezes, situações que causaram você estar travado em certa situação agora, seja ela uma grande mudança, seja ela alguma coisa que você queria experimentar ou estudar, ou enfim, e às vezes você não sabe por que não vai. Tente fazer esse exercício da autoanálise da sua própria vida. Então, por exemplo, às vezes, tentar lembrar de alguma coisa que seus pais faziam, conversar com eles, se você tiver oportunidade, ou pessoas que você tenha crescido junto, lembrar de situações e falar, putz, às vezes eu não estou fazendo tal coisa por causa
disso aqui, e essa situação me causou um certo medo de não sei o quê, e aí, enfim, não tá indo para frente. E leiam esse livro aqui, ó. Esse livro é bem legal, eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu quero ler outras coisas desse autor, e enfim, esse livro abre bastante a mente. O lance da alienação é o método principal, assim, do diabo, e vocês vão entender por que o pensamento crítico e a autoanálise são praticamente as únicas coisas que a gente consegue ter, que são só nossas e que podem nos livrar de milhares de problemas, milhares de coisas. Então, pense por si só, a gente tem que se questionar muito o tempo todo, e é muito importante que a gente se questione, que a gente questione as outras coisas. A gente não tem que concordar com tudo, mas a gente tem que ter a nossa própria opinião, e para ter essa nossa própria opinião, a gente precisa, enfim, estudar, ler e ouvir opiniões contrárias às nossas. Porque aí a gente fica mais forte, a gente entende os dois lados da coisa, e não é com ódio, não é com certezas de ir ouvir o outro lado, já com certezas de que vai ser um lado com coisas negativas, com coisas ruins, apesar de que às vezes pode ser, mas é bom você estar aberto a ouvir. Às vezes você vai ficar com um pouquinho de raiva, às vezes vai se frustrar, às vezes você pode criar a esperança de que aquele lado ainda tem alguma coisa de bom e às vezes não tem, mas é muito importante entender isso, porque as coisas não são só binárias como ensinam a gente, né? Não é só certo e errado, verdade, mentira. Às vezes tem muito o lance da interpretação, do contexto, de onde que aquilo aconteceu, o que fez aquilo chegar num nível do estopim de ter que acontecer. E quando você faz esse tipo de análises individuais de situações, muita coisa muda, você fica um pouco menos intolerante, você consegue entender mais do outro, por mais que você não concorde, e eu não acho que tem que concordar, mas você começa a perceber também que você não é o dono da verdade, entendeu? Você não é o cara que sabe que esse é o melhor jeito, que esse é o jeito que funciona, porque vivemos em uma sociedade. Nem todos vão pensar igual, muitos vão pensar diferente, muitos vão pensar de um jeito que você pode considerar medíocre, e muitas vezes você vai pensar de uma maneira medíocre, porque não tem como ser unânime em tudo, né? E é um livro que vai abrir a mente, cara. Ele pode tirar muitos medos de você, ele pode tirar muitas incertezas e pode te colocar num trajeto que pode te dar muitas coisas boas, pode te dar o que você considerar sucesso, pelas suas atitudes e pelo pensamento crítico, não porque é um livro milagroso, não é isso? É o que eu disse, leia, interprete, traga para sua realidade, veja o que cabe e o que não cabe, e é isso. E tocou o meu alarme. Mais Esperto que o Diabo, o mistério revelado da liberdade e do sucesso, como eu disse, dependendo do que for sucesso para você, mas na questão da liberdade é basicamente isso, é você poder se sentir livre para pensar e ter o pensamento crítico e diminuir os julgamentos, porque isso faz falta, compreender o outro faz falta. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui sobre responsabilidade, esse é um tema muito importante. A gente assumir as nossas responsabilidades, não com culpa, mas com responsabilidade mesmo, como bater no peito e falar: isso era minha responsabilidade, eu não fiz. Isso eu falei com você, eu falei com o outro, eu falei comigo, e preciso assumir essa responsabilidade e melhorar numa próxima. E é isso, gente. Vamos comer um pãozinho de queijo e estudar, seja feliz, questione tudo.